Saudações, pessoas! A gente vai falar um pouquinho hoje então sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros, né? Conhecer um pouco melhor esses domínios morfoclimáticos, ver quais são as relações que existem aí entre os elementos físicos, né, do território brasileiro. E essa classificação ela foi elaborada, né, pelo Aziz Absaber, né, Os Domínios da Natureza do Brasil, né, Potencialidades Paisagísticas, um texto que remonta lá aos anos 70, 1970, quando o Absaber vai fazer então, né, essa classificação de 6 grandes domínios morfoclimáticos dos brasileiros, que envolve a questão do clima, né, a questão botânica, né, fitogeográfica, né, a vegetação, a questão do solo, né, a pedologia, a cobertura superficial da paisagem e a questão da hidrologia e principalmente, né, o relevo brasileiro. A relação entre clima, relevo e vegetação fica bem clara, né, nos domínios morfoclimáticos. Então vamos dar uma olhada aqui quais são eles, certo? Então, o conceito de domínio morfoclimático foi introduzido, né, pelo Absaber nos domínios da natureza do Brasil, né, as potencialidades paisagísticas. Quais são esses domínios? Né? O domínio amazônico, da Caatinga, né, o domínio dos mares de morros, o domínio do cerrado, das araucárias e das pradarias. Então a gente vai ver que a relação existe muito entre clima, relevo e vegetação. Tá? Então a gente tem aqui um mapa que mostra os domínios morfoclimáticos, né? Domínio amazônico, domínio cerrado, da Caatinga, e a gente também tem as áreas claras, que são áreas de transição. Então o Absaber também vai escrever sobre as áreas de transição, né? Principalmente aqui, ó, a gente tem a Mata dos Cocais, entre a região norte do Brasil, a região nordeste e a região centro-oeste, principalmente entre os três domínios morfoclimáticos, né? Amazônico, Caatinga e Cerrado. E a gente vai ter também uma área de transição aqui, que é o Pantanal, né? A região do Pantanal, sul-mato-grossense. Então é importante a gente conhecer melhor as características de cada um desses domínios aqui. E aqui eu trago para vocês uma relação entre clima, né, e o domínio morfoclimático. Então, o domínio morfoclimático amazônico está relacionado ao clima equatorial aqui, né? O equatorial e um pouco suas variações, né? O equatorial superúmido mais para o oeste da Amazônia brasileira, né? Com uma precipitação muito mais intensa, mas de uma forma geral está relacionado ao clima equatorial, temperaturas elevadas, né, baixas amplitudes térmicas, chuvas ao longo do ano inteiro, tá? O clima aqui, ó, a gente pode ver uma relação muito intrínseca entre o domínio do cerrado e o clima tropical no Brasil, né, que é um clima que tem o tropical típico, né, uma estação seca e outra estação chuvosa, né, uma estação seca que vai aí de abril, maio até agosto, setembro, e a estação chuvosa, que corresponde ao verão, né, para aí setembro, outubro, novembro, dezembro, é quando chove bastante nessa região do clima tropical típico no Brasil. O domínio da Caatinga, né, que é uma vegetação endógena, eu vou encontrar ela apenas com essa característica no território brasileiro, está associado ao nosso clima tropical semiárido, né, com uma irregularidade nas precipitações, né, chove concentrado em uma determinada época do ano e depois tem uma irregularidade nas chuvas, então eu vou ter um clima semiárido, um semideserto, né? Vegetação xerófita, uma vegetação que se adaptou à falta de água, né? Aí depois a gente vai ter os mares de morros aqui, esse verdezinho claro, né? Que vai lá do litoral do norte do Rio Grande do Sul até na região nordeste, até mais ou menos Rio Grande do Norte aqui, que a gente vai estar associado ao clima, né? Principalmente ao clima tropical litorâneo, que aí tem as chuvas orográficas, as chuvas de relevo, com uma cobertura vegetal também associada a uma mata tropical, que é a Mata Atlântica, né, que hoje se encontra em processo muito avançado de deteriorização. Então, e nas pradarias, né, que a gente vai ter as pradarias aqui e a mata de araucária, está relacionado então ao clima subtropical, né, o clima subtropical abaixo do Trópico de Capricórnio, né? Um clima temperado que caracteriza muito bem a região sul do Brasil, mas ela chega a pegar uns sul do Mato Grosso do Sul e o sul do estado de São Paulo também tem algumas características do clima subtropical. Os domínios morfoclimáticos em relação ao relevo, né? Então a gente vai ter as terras baixas amazônicas aqui representadas por esse verdezinho, né? Que é um relevo de planícies e depressões, então que caracteriza o relevo do domínio amazônico, né? Do grande domínio morfoclimático amazônico aqui, um relevo plano, um relevo formado por depressões. No Planalto, aqui na região, a gente vai ter o domínio dos cerrados, mares de morros, né? Uma parte meridional da Caatinga, a gente vai ter uma característica de um relevo mais um relevo de planalto, né? Então um relevo com uma altitude mais considerada no Brasil. E a gente pode ver bem no Rio Grande do Sul, uma subdivisão bem característica, né? Então aqui a gente tem os planaltos subtropicais, onde predominam o domínio morfoclimático da araucária, né? Das araucárias.
E na região mais setentrional, metade sul do Rio Grande do Sul, a gente vai ter então as pradarias. Então uma relação aqui com o relevo brasileiro, né? Os domínios morfoclimáticos com relação ao relevo. Aqui eu trago para vocês então novamente o relevo, mas aqui a classificação é elaborada pelo Jurandir Ross, né? Então a gente pode perceber lá que na Amazônia, na região norte do Brasil, eu vou ter aqui a grande planície fluvial do Rio Amazonas e seus principais afluentes, né? E um relevo composto por depressões aqui, ó, né? Que a depressão é um relevo mais baixo em relação ao relevo que está ao seu redor, o relevo adjacente. Uma depressão ela pode ser depressão absoluta, quando está abaixo do nível do mar, exemplo, o Mar Morto, ou uma depressão relativa, como é o caso das depressões do relevo no Brasil. Todas elas estão acima do nível médio dos mares, né? Então, planaltos, planícies e depressões que caracterizam o relevo brasileiro. Então, um grande destaque para as depressões. Nas classificações anteriores elas não apareciam, né? Do próprio Absabe, do Haroldo Azevedo, não aparecia o conceito de depressão. A partir dos anos 70, o projeto Radar da Amazônia, depois Radar Brasil, você tem uma leitura melhor do território brasileiro, e aí há uma classificação, essa classificação dos anos 90, aqui, elaborada pelo Jurandir Ross, geógrafo da USP. Aqui o domínio morfoclimático em relação à vegetação original, né? Então a gente tem aqui, ó, a Amazônia, né? A floresta equatorial, certo? O cerrado brasileiro aqui relacionado muito ao domínio morfoclimático, né, do cerrado, com o próprio nome, né? Que a gente vai ter um nome idêntico. O cerrado hoje que sofre um processo de devastação muito em função da expansão da fronteira agrícola, né, principalmente da lavoura comercial de soja, da pecuária, que já está destruindo de forma significativamente, né, de forma lamentável, o bioma amazônico. A Caatinga, né, clima semiárido aqui, então relacionado ao domínio morfoclimático semiárido aqui da Caatinga, tá? O complexo do Pantanal que a gente tem aqui, que é uma das áreas de transição, né, que a gente vai encontrar praticamente espécies vegetais de quase todos os outros biomas do Brasil. A gente encontra aqui no complexo do Pantanal, né? Então a gente vai ter o complexo do Pantanal, vegetação litorânea, né? Aqui os mangues, a gente vai encontrar uma vegetação de mangues muito também afetada pela urbanização no contexto brasileiro. Uma floresta latifoliada equatorial, que é a Amazônia, e também, né, a gente vai ter a floresta latifoliada tropical, a famosa Mata Atlântica, né, que é esse rosa mais intenso aqui, que hoje tem em torno de 7 a 11% da sua área preservada, né? É o bioma brasileiro mais ameaçado de extinção, é a Mata Atlântica. Ao longo do processo de ocupação histórica do Brasil, né, vem sofrendo gradativamente com a destruição, né? Pau-brasil, cana-de-açúcar, café, mineração, e na atualidade o processo de expansão das grandes cidades afeta de forma significativa a Mata Atlântica no Brasil. Então, umas características gerais daqui do domínio amazônico, para a gente ter, né, um resumo. Então, é marcado pela hidrografia, rica hidrografia, né, a maior bacia hidrográfica brasileira, a bacia amazônica, né, 45% da área então do domínio amazônico é formado por terras baixas, né, então terras baixas amazônicas, de planícies e depressões, tá? Então a gente vai ter no domínio amazônico então relevo plano, relevo baixo, né, as terras baixas amazônicas, uma floresta equatorial exuberante, né, hidrófila, que se adaptou à umidade da região ali, né, a grande umidade da região, e uma floresta muito exuberante, tá? E além de passar, né, é bom lembrar que a Amazônia brasileira, o domínio amazônico na América do Sul não se restringe só ao Brasil. Então a gente vai ter Bolívia, Colômbia, Equador, as Guianas, né, Suriname e Venezuela também ocupada por essa exuberante vegetação. Então domínio amazônico, vegetação latifoliada, né, clima equatorial, terras baixas e um clima onde eu tenho uma abundância na precipitação ao longo do ano. O domínio da Caatinga, então, uma vegetação xerofítica, né, que se adaptou aqui a muitos cactos, né, a presença de espinhos nas árvores, nos arbustos, que se adaptou à condição característica do coração da região nordeste do Brasil, que é um clima semiárido. Então, clima semiárido, vegetação de Caatinga, né, chuvas irregulares, tá? Então a gente tem um processo aqui da destruição da Caatinga, pode levar a um processo conhecido como desertificação, né, a perda da capacidade produtiva das regiões do solo da região da Caatinga, tá? Então isso é muito importante a gente lembrar disso, um processo de desertificação que atinge a Caatinga. Então Caatinga, né, coração da região nordeste do Brasil, vegetação xerofítica, clima semiárido, né, uma vegetação que se adapta a uma condição climática bem particular do Brasil, da região nordeste.
O domínio dos mares de morros, né? Então a gente vai ter no litoral, na região serrana do Brasil, do norte do Rio Grande do Sul até o litoral da região nordeste, mas que caracterizam muito bem a paisagem da região sudeste do Brasil, né? Então a gente vai ter aqueles relevos mamelonares, né? Pães de açúcar, relevos arredondados, né? Desgastados pela erosão, e como se fosse uma forma de mares de morros, né? Um alinhamento de morros, né? Então naturalmente era ocupado pela Mata Atlântica, que hoje tem aí uma área reduzida de 7 a 11%, o ecossistema brasileiro mais ameaçado de extinção. Tá? Alguns dados trazem ter 7,8% da sua área original, vocês podem encontrar até 11, 12% ainda de área preservada. Né? Mas esse é o domínio muito característico da região sudeste do Brasil, principalmente ali quando a gente vai no Rio de Janeiro, a gente vê essa paisagem bem característica do domínio dos mares de morros. O domínio do cerrado, né? Então a vegetação do cerrado aqui é composta por arbustos, né? Vegetação gramínea, que recobre o solo aqui. Uns arbustos retorcidos, a gente pode ver aqui pela uma característica da vegetação do cerrado, que tem diversas formações vegetais, né? Tem o cerrado mais aberto, mais limpo, o cerradão mais fechado. São árvores que apresentam um tronco retorcido pela grande quantidade pela acidez do solo, né? Presença de minerais metálicos no solo, porque lá eu vou ter uma época do ano onde predomina a precipitação, então a lixiviação, a lavagem desses minerais do solo, e uma outra época do ano que tem a evaporação predomina, né? Não chove, então vai se acumulando no solo minerais metálicos que a vegetação se adaptou a essa condição de solo. Tá? E a gente tem às vezes a formação da laterita, que é uma camada ferruginosa, né, no solo da região centro-oeste, muito característico do domínio do cerrado brasileiro. Tá? Cerrado hoje, então, ameaçado, né, um dos biomas mais ameaçados pela expansão da fronteira agropecuária do Brasil. O domínio das araucárias, então uma floresta homogênea, né, o Mata dos Pinhais, ou Pinheiro do Paraná, aqui a gente vai ter nos planaltos subtropicais da região sul, em uma partezinha ali da região sudeste, mas muito característico da região sul do Brasil. Apenas 3% da área dela original preservada, mas como é uma floresta homogênea, né, ela não é o ecossistema brasileiro mais ameaçado de extinção. Então, nos planaltos, né, subtropicais do Brasil, naquelas regiões de maior altitude, a gente vai ter o domínio das araucárias. O domínio das pradarias a gente vai ter muito característico, né, no Rio Grande do Sul. Embora existam alguns campos, né, lá no Planalto das Guianas, no extremo norte do Brasil, o domínio das pradarias, os pampas, né, os campos sulinos aqui, é muito característico dessa paisagem de coxilhas levemente onduladas que a gente vai encontrar A gente termina a nossa aula de hoje, então, falando um pouquinho do domínio das pradarias, né, localizadas no Brasil meridional, principalmente no Rio Grande do Sul, mas se estende em direção à Argentina e Uruguai, relevo ondulado de coxilhas, né, um relevo de colinas, clima subtropical, né, gramíneas recobrindo o solo. Essa é uma característica do bioma pampa, né, tão característico, tão conhecido no Rio Grande do Sul. Então essa foi o nosso vídeo aí sobre domínios morfoclimáticos. Em breve a gente faz mais um vídeo acadêmico aí para trazer as questões da geografia do Brasil e do mundo aí, para ajudar a galera que está fazendo os processos seletivos aí. Forte abraço!